Projetos em segunda discussão e votação. Projeto de Lei 7.871, de autoria do vereador Paulo Ayrton Denardim e do vereador Werner Hempel. Altera o artigo 1º, inciso da Lei Municipal de Santa Maria, número 5.558, de 2011, da consolidação da legislação municipal referente à denominação de ruas. Parecer da Procuradoria favorável. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável. Relator, vereador Ademar Possobon. Parecer da Comissão de Políticas Públicas favorável. Relator, vereador Cláudio Rosa. Projeto disponível no site da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Projeto de autoria do vereador Paulo Ayrton Denardim e vereador Werner Hempel em discussão. Para discutir, o vereador Paulo Ayrton Denardim pelo espaço regimental de até 10 minutos. Senhor presidente, vereador Marcelo Bisonho, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente na nossa sessão, em especial algumas pessoas que nós convidamos para estar no momento desta votação, que tenho como parceiro o vereador, colega vereador Werner Hempel, que é um estudioso da nossa história de Santa Maria e, junto com a gente, assina esse projeto de lei que quero explicar, senhor presidente, que é uma alteração de uma lei que foi aprovada, uma lei existente já, em 1993, no ano que eu assumi aqui nesta casa, e faço referência ao autor da lei também naquela oportunidade, vereador Arnildo Martinez Miller. Quando chego aqui, ele me diz assim, ó, no primeiro ano do meu mandato, há 20 anos atrás, Denardim, não tem nenhuma rua que homenageie o seu Roberto Barbosa Ribas. E eu escolhi uma rua que será uma avenida que eu vou denominar de Roberto Barbosa Ribas e que eu gostaria que tu como neto, que tu fosse o autor junto comigo. Então, eu tive a oportunidade há 20 anos atrás e os vereadores receberam um livro que na página 34 está a cópia da lei. Naquela época ia na lei, né, denomina Maestro Roberto Barbosa Ribas, Avenida Perimetral, de acesso à Vila Lídia, nessa cidade, dá outras providências. De autor do vereador Paulo Ayrton Denardim e Arnildo Miller. Então, fica denominado o artigo 1º, Maestro Roberto Barbosa Ribas, Avenida Perimetral de acesso à Vila Lídia, paralela ao Arroio Cadena, com início na Avenida Presidente Vargas, naquela época não era Walter Jobim ainda, no bairro Patronato, na nossa cidade. Essa é a cópia da lei, né, de 1993, que tem o vereador Arnildo Martinez Miller e este vereador como autor. Então, eu queria, senhor presidente, e eu vou utilizar o trabalho da professora Cleide Miranda Magno, que convidei a estar aqui conosco, esse livro, e na apresentação do seu livro, que é feito pela professora Aristilda Antonieta Recchia, que também está presente, autora do nosso hino de Santa Maria, e a Dori Argenta, que produziu a capa e também ajudou do livro. Eu vou utilizar a apresentação que a professora Aristilda fez do homenageado à época. Ali nós podemos ver o nome da rua como era e agora como é a avenida, né, que é uma avenida nova, que foi duplicada e que nós, no transcorrer do tempo, quando for concluída, né, nós vamos homenagear também o Dom Ivo Loscheiter
E também, né, uma homenagem que foi feita há algum tempo atrás, se não me engano, o vereador Druziel é o autor da lei, do Coronel Porto. Nós vamos definir alguma área, se não na avenida, na volta, para nós homenagearmos também o Coronel Porto e o Dom Ivo. Das raízes do ontem ao presente, o futuro da flor geração. Lei semente da fé e cultura, voz gaúcha no verso canção. Na orquestra do livro do trabalho, arte e luz pintam o céu e o teu chão. Nossa homenagem à professora Aristilda, no nosso hino de Santa Maria. Na imensa oficina do universo, esta é a apresentação que ela faz do livro que fala sobre Maestro Roberto Barbosa Ribas. Cada um de nós tem a responsabilidade no desenvolvimento da grande obra, que pela concepção divina visa levar o homem ao caminho da perfeição. Cada mão ao seu tempo semeia, colhe, ensina, orienta, determina. E o engenho humano roda o dia, roda a vida. Cada homem é operário e artista, aprendiz e mestre, discípulo e professor. E consciente do seu papel e de seu ofício, maneja o bisturi, o cinzel, o livro e o malho, com sabedoria e arte, no afã de contribuir para o florescimento do amor, do bem e da verdade. Há homens que, além do seu ofício, desenvolvem um diferencial que os caracteriza e identifica. Somam atitudes e sentimentos, e conjugando cérebro e oração, transformam a esperança em alegria e beleza, a dor em riso, a sombra em plena luz. Essas qualidades fazem parte do perfil de Roberto Barbosa Ribas, que fez de sua vida um templo cujo altar celebrou o amor, a família, o espiritismo, a música, o teatro e a fraternidade. Esta obra reúne vários momentos da trajetória de uma personalidade que marcou sua época em Santa Maria, como líder, como guia espiritual, como militar, como chefe de família, como dramaturgo, como compositor, como poeta, como homem devotado ao bem e à caridade. São palavras da professora Aristilda. Tive a oportunidade de conhecê-lo, conduzida pela mão do meu pai. Ainda que eu fosse apenas uma criança, aprendi a admirá-lo, assistindo às peças do teatro no auditório do Instituto Espírita Leocádio José Correia, que ele mesmo fundara. E fiz parte, certa vez, de um show musical naquele palco, interpretando uma canção infantil, o que me deixou muito orgulhosa. Inesquecíveis momentos que minha lembrança registra ainda. Quando ele fala no teatro, quando ele fala em todas as atividades, eu tomei a liberdade, convidei a professora Terezinha, que está conosco, e a Gilda, que é irmã do Claudinho Cardoso, e a esposa, a viúva do seu Edmundo, porque trabalharam juntos no teatro, seu Edmundo e Roberto Barbosa Ribas. Seria impossível a palavra escrita traduzir todos os aspectos da existência do conhecido por todos como seu Ribas. Por isso, os fatos marcantes em imagens, engajados no punho do pensamento da autora, traduzidos para os recursos da tecnologia atual, transformam-se em documentos para a nova geração e para a posteridade, numa homenagem justa, cuja lição de vida merece ser imitada. Este homem cívico, um expoente cultural, músico, compositor, regente, organizador de bandas musicais, poeta e teatrólogo, um coração filantrópico e sensível, forte nos seus conceitos cristãos, semeador do bem e do evangelho. É preciso que seja feita justiça aos valores que foram luz em cima dos montes, enquanto caminharam entre nós,
pois temos certeza de que o seu Ribas, agora estrela, continua exemplo para os que erguerem os olhos para o céu. E essas são a apresentação e palavras da professora Aristilda. Obrigado pela belíssima apresentação que a senhora fez do livro da professora Cleide. Algumas presenças nos orgulham aqui, senhor presidente. Entre tantas, o presidente da UME, Moacir Germani, e lembro que Roberto Barbosa Ribas foi o presidente do Conselho Gestor e o primeiro presidente da União Municipal Espírita. O Júlio Dias, que hoje é o presidente do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, fundado por uma equipe maravilhosa, que teve à frente o seu Benjamin Carvalho Coelho. Benjamin Carvalho Coelho, que era o tesoureiro do Instituto Espírita de Leocádio José Correia, e saiu de lá para fundar o Abrigo Espírita Oscar José Pitã. Está presente conosco o Leocádio Ribas, que é o presidente do Instituto, e que é filho do maestro Roberto Barbosa Ribas. O Joel da Silva, que representa a Sociedade Ivon Costa, Sociedade Espírita Ivon Costa. Maestro Roberto Barbosa Ribas também leva o nome da Escola de Formação Profissional. Senhor presidente, para mim concluir, eu vou utilizar o tempo da liderança da bancada. Deferido o tempo a Vossa Excelência, da bancada do Partido Progressista, vereador Denardim. Leva o nome da Escola de Formação Profissional do Senai. E, durante o texto que foi composto da sua biografia para levar o nome à escola, as pessoas vão entender por que a Escola de Formação do Senai leva o nome de Maestro Barbosa Ribas. Não só a música tinha nele um grande apreciador, foi também escritor e poeta. São de sua autoria todas as letras de várias composições que deixou. Sonetos, poesias, trovas, crônicas, peças teatrais, formam junto com a música um verdadeiro acervo cultural, produtos de sua mente fértil e criadora. No campo teatral, produziu e apresentou dramas, melodramas, comédias e operetas, desde o tempo do antigo Teatro Coliseu em Santa Maria. Formou em nossa cidade o Corpo de Amadores Teatrais, que funcionou por várias décadas em Santa Maria, apresentando festivais, todos beneficentes, e as apresentações eram, na grande maioria, peças de sua autoria. Mesmo sem ser empresário, possuía um espírito apurado e empreendedor. Teve a visão de que as pessoas de baixa renda necessitavam de cursos profissionalizantes para o seu desenvolvimento profissional e fundou, na década de 60, cursos reunidos e aprendizados vários, uma verdadeira escola profissionalizante destinada a dar orientação profissional e às pessoas carentes. Além de fundar o Instituto Leocádio Correia, ele fundou nessa época, a partir de 1936, 5 casas espíritas na cidade. O Instituto, no centro, ali na Venâncio Aires, o Grupo Fraternidade no Itararé, que mantém até hoje, o Grupo Caridade na Vila Oliveira, que mantém até hoje, o Grupo Amor e Jesus, na 2 de novembro, que se independeu, hoje é uma sociedade independente, e o Grupo Francisco Spinelli, também hoje é um grupo independente. Portanto, construiu 5 casas espíritas. Os cursos oferecidos pelo CRAVE, música, instrumento, teoria, solfejo, desenho, arquitetura, eletricidade, telegrafia, corte e costura, bordado, crochê, tricô, tipografia, marcenaria, confecções masculinas e mecânica de automóveis. Esses cursos eram reconhecidos pela Secretaria de Educação e Cultura sob o número 91. Os recursos para manutenção eram oriundos ao Corpo de Amadores Teatrais e, como era bem conceituado o seu Ribas na cidade e bem relacionado, convidava profissionais para licionarem de forma gratuita e, desta maneira, funcionava a praticidade dos cursos. Na assistência social, ele foi um exemplo de amor ao próximo, reprisando desde 1935, de maneira ininterrupta, a distribuição de alimentos, roupas, brinquedos e calçados à população carente de Santa Maria, no dia de Natal e no dia 3 de abril. Essa distribuição, até hoje,
não foi interrompida. Fundou e dirigiu até os seus últimos dias de vida o Instituto Espírita Leocádio José Correia, sociedade filantrópica que continua até hoje realizar sua obra de assistência social, religiosa e espiritual, que ele iniciou na década de 30. Em 1965, recebeu o título através de uma lei municipal, naquela época era diferente, uma lei aqui na Câmara, né, de cidadão santamarense, em 1965. E eu conversava com a Jara agora há pouco, e ela me dizia que na história da cidade nós não temos 30 pessoas que receberam o título de cidadão santamarense. Por fim, senhor presidente, nesse livro editado através da Lei do Livro pela nossa Câmara de Vereadores, né, da professora Leonisa Macchini Tivilarino, Nossas Ruas, Nossa História, que conta a história de pessoas, de todas as pessoas que levam o nome das ruas da nossa cidade. O maestro Roberto Barbosa Ribas é homenageado com um texto muito grande, não vou ter condições de lê-lo todo, mas fiz questão de ler um trechinho aqui, né? Chamavam na época a banda do seu Ribas a banda do sabonete, como muitos chamavam carinhosamente, os mais antigos sabem, né? Por que esse apelido? Porque a banda sempre se apresentava impecavelmente uniformizada, azul marinho e branco e sapatos pretos, cabelos bem aparados e arrumados. Na frente o maestro Ribas, altivo e competente, cadenciava as músicas. A impressão que tínhamos era de que aquela banda inteira havia acabado de sair do banho, perfumados, bem vestidos, penteados, alinhados militarmente, para se apresentar ao povo com todo garbo e simpatia. Essa era a banda do seu Ribas, seus filhos, seus familiares, seus frequentadores, que tanta saudade deixou naqueles que apreciavam as bandas e a boa música. Então, senhor presidente, eu faço essa apresentação. O nosso colega, vereador Werner Rempel, que estuda mais e conhece mais a história da nossa cidade que eu, vai fazer a continuidade desse discurso. Eu quero agradecer muito a sua parceria, a sua companhia na autoria desse projeto de lei, e quero agradecer a todos quantos se deslocaram. Dona Nair tem 83 anos e veio até aqui, né? Ela que é responsável até hoje pelo nosso sopão dado do Instituto, aos familiares, né? As pessoas da comunidade, né? A minha irmã Wanda, que veio, né, que é neta. Nós temos bisnetos aqui, como o Mateus, que é regente também, né? Então, essa semente, ela foi uma semente que foi plantada e que até hoje a cidade colhe frutos. Senhor presidente, senhores vereadores, muito obrigado. Parabéns, vereador Paulo Ayrton Denardim. Para dar sequência agora a essa manifestação extremamente importante, essa grande homenagem, também passamos pelo espaço regimentado de 10 minutos da bancada do PPL. O vereador Werner Rempel, que possa utilizar esse espaço final, é que esse espaço aqui regimental que ainda está no nosso painel é da bancada do Partido Progressista. Nós temos que abrir um novo espaço regimental da bancada do PPL, o vereador Werner Rempel, para que possa dar continuidade a essa manifestação. Está em discussão, está certo, correto. É um ato falho. Então, na verdade, o vereador Werner Rempel fará a discussão dando continuidade a essa manifestação da autoria dos dois vereadores. É possível que utilizemos, presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, família do maestro Roberto Barbosa Ribas, seus amigos, seus admiradores aqui presentes. Uma das questões mais importantes que existe em nós, os humanos, é a nossa capacidade de ter memória. Memória de nós mesmos, memória dos outros, memória das coisas que nos cercam, e a memória coletiva, a memória de todos nós, é aquilo que nós chamamos de história. E é fundamental que nós preservemos
a nossa história, a nossa memória individual e a nossa memória coletiva. Dar nome a ruas, dar nome a logradouros públicos, a áreas públicas, é uma maneira de preservar a história, é uma maneira de preservar a memória. Vejam bem, Avenida Presidente Vargas, Avenida Paulo Lauda, Coab Tancredo Neves, Rua Coronel Niederauer, ou então Rua Tuiuti, a Rua do Acampamento, praças, monumentos, locais que existem na cidade, para que todos aqueles que por acaso falhem os nomes desses logradouros públicos se sintam na curiosidade de saber quem foi, o que significa a Rua do Acampamento. Quem foi maestro Roberto Barbosa Ribas. E dessa forma, se não todos, mas pelo menos uma pequena parte das pessoas tenham a curiosidade de saber quem foi e ir atrás de buscar informações. Eu não acredito que a gente nessa casa dê nome às ruas apenas para facilitar o serviço dos Correios. Não. É para preservar a memória das pessoas que foram caras para todos nós, que foram importantes para a cidade. Nosso maestro Roberto Barbosa Ribas nasceu em São Paulo, mas foi no Paraná, em Curitiba, que casou com a senhora Maria Francisca de Oliveira Ribas, avó do nosso Paulo Ayrton de Nardim. E em Curitiba, a primeira profissão do maestro Barbosa Ribas não foi a de ser militar, que foi na condição que ele veio para Santa Maria. Ele era ferroviário, conferente. Foi por pouco tempo, porque como já tinha essa inclinação musical, acabou entrando para o Exército e, entrando para o Exército, foi transferido para Santa Maria em 1935. E em 1935 ainda era muito recente o fato de nós termos tido a Revolução de 30, o movimento de 32, e ele veio com muito receio para Santa Maria, porque já veio com família, de que aqui esse lugar de tantas revoluções não pudesse ser um lugar seguro para os seus. E ele foi, como disse o senhor Leocádio Ribas, ele veio nas fumaças da Revolução, ainda nesse período. E aqui, no nosso 7º RI, no nosso 7º Regimento de Infantaria Blindado, hoje Brigada Niederauer, naquele prédio, foi que ele permaneceu o tempo todo. Ele foi para a reserva aqui em Santa Maria. E inicialmente como sargento da banda e finalmente depois por um longo período como regente dessa banda, que hoje certamente corresponde à banda da nossa 3ª Divisão do Exército. O nosso maestro era um músico de grande capacidade. Ele tem aproximadamente 200 músicas suas. Ele não as registrou, ele não as comercializou, porque a música para ele vinha do espírito. Ele fazia a música como uma demanda do seu espírito. E essas músicas ele fazia a letra, fazia a música e regia. Certamente temos aí no maestro Barbosa Ribas alguém que se enquadra perfeitamente naquilo que o compositor alemão Wagner falou da arte total: fazer cabelo, barba e bigode. Era assim o nosso maestro Barbosa Ribas. Existem alguns fatos muito pitorescos na vida dessa pessoa tão ilustre para nós todos e tão importante, que são, por exemplo, o fato de que quando Getúlio Vargas esteve em Uruguaiana e Juan Domingos Perón também esteve em Uruguaiana,
para inaugurar a ponte internacional, a ponte da integração, por parte do Brasil, quem regeu a orquestra foi o maestro Barbosa Ribas. E havia também uma orquestra argentina. Fizeram as suas apresentações e, ao final, como era um homem de iniciativa, resolveu reunir as duas orquestras e regeu as duas, em homenagem aos presidentes e àquele feito da inauguração da ponte internacional. Conversa muito agradável que eu tive com o senhor Leocádio Ribas. Ele me conta que, ainda criança, ele via por diversas vezes o pai subir a Venâncio Aires a partir do quartel, tocando com a sua banda. Acontecia o seguinte: naquela época o principal meio de transporte era o ferroviário, e toda vez que chegava uma grande figura militar em Santa Maria, um graúdo, vamos dizer assim, Coronel Vargas, a banda precisava recepcionar essa pessoa lá na estação ferroviária. E eles não iam de automóvel ou de qualquer outro meio de transporte. Eles iam marchando pela Venâncio acima e pela Avenida Rio Branco abaixo, fazendo que um grande número de pessoas visse a banda passar. São fatos que nós precisamos trazer à memória para que não sejam esquecidos. E fazia isso porque queria envolver a população nessa questão da música. Outro fato pitoresco era que todos os dias, no final da tarde, no início da noite, após o jantar, como era uma família de músicos, há inclusive um filho seu que foi regente de uma banda aeronáutica, da FAB, eles se reuniam para tocar. E tocavam. O maestro, o seu instrumento era a clarineta. E o som da sua clarineta flutuava pela vizinhança, ali na Venâncio Aires, entre a Visconde de Pelotas e a Borges. E flutuava, ia pelas casas. E o relato de alguns vizinhos para familiares era de que eles não dormiam enquanto estivessem tocando. Não porque a música os atrapalhasse, mas porque eles não queriam perder nada. De tão boa e comunicativa que era a música. E como foi colocado aqui também, o maestro Barbosa Ribas tinha sua própria banda, a banda Carlos Gomes, que junto com Vila Lobos estão entre os maiores expoentes da música brasileira de todos os tempos. Mas esse é um aspecto apenas da vida do nosso maestro Barbosa Ribas. O nosso maestro, ele tinha uma profunda consciência social. Nós podemos dizer, vereador Maciel, que foi um dos iniciadores do Natal da Criança Pobre em Santa Maria. Isso lá há 70 anos atrás. E, inicialmente, justamente com o espírito de dar às pessoas, mas para que elas também tivessem participação nas coisas, davam tecidos para as mães, para que as mães pudessem fazer roupa para seus filhos. Esse era o presente de Natal. Não raras vezes, no Natal seguinte, as mães diziam: veja, maestro, está com a roupa do tecido que o senhor deu no ano passado. Mas também observou o maestro que aquelas roupas que as mães faziam, em comunicação de liderança agora, senhor presidente. Deferidos, vereador. Com aquelas roupas que as mães faziam, elas acabavam passando nos trocos, porque a fome era muito grande. Vendiam as roupas. E atento a isso, o maestro Barbosa Ribas, em anos subsequentes, começou a batalhar para que no Natal da Criança Pobre as famílias pudessem receber um rancho. E assim as coisas foram. Refresco para as crianças, sopão, mas sempre em mente com o fato de que não era apenas
um assistencialismo. Ao mesmo tempo, o vereador Denardim falou bem aqui, tinha o estímulo ao trabalho com os cursos profissionalizantes. Ou seja, ele atuou em duas frentes. E eu posso dizer assim, sem medo de errar, que ele fez isso com mais de 70 anos, antes da presidência da República, ter iniciado o programa Fome Zero, Bolsa Família, no sentido do mesmo drama da fome. O maestro era devoto de Nossa Senhora da Aparecida, mas progressivamente ele foi adotando a doutrina espírita, e mesmo que tenha participado em corais católicos, ele foi se aprofundando na questão da doutrina espírita. E já em 1936 ele tinha um grupo espírita familiar. Em 1939, depois de ter conseguido comprar da senhora Lídia Corrêa de Barros, que morava ali, pertinho, ainda a casa dos Corrêa de Barros ainda existe, Antero Corrêa de Barros é logo acima. Ele comprou parte de um terreno e onde ainda hoje nós temos o Instituto Espírita Leocádio José Corrêa. E com o Instituto ele passou a trabalhar no desenvolvimento da filosofia, do conhecimento e das questões da alma. E desde essa época até hoje, esse instituto nunca fechou as suas portas. Está sempre aberto, sempre auxiliando, sempre recebendo as pessoas. A partir deste Instituto Espírita, nós tivemos a criação e o desenvolvimento de diversas casas espíritas em Santa Maria. Portanto, nós podemos falar sem medo de errar que se o maestro Barbosa Rimas não é a maior figura da doutrina espírita de Santa Maria, ele está entre as maiores, seguramente, ao longo de todas essas décadas. E aí, diante disso, eu sempre considerei uma injustiça nós desvestirmos um santo para vestirmos outro, e é o caso da Avenida Barbosa Ribas, Maestro Barbosa Ribas, que já existe, que já está lá. Quando nós estávamos discutindo a questão das obras do PAC, nós estávamos discutindo as questões das obras do PAC, foi bem na época em que faleceu Dom Ivo, e a cidade achava que seria muito justo aquela avenida que costeia o Cadena ter o nome da Avenida Dom Ivo. Mas nós podemos perfeitamente, não é, vereador Sérgio Sequim, fazer com que no gesto daquele trecho ter o nome de Avenida Maestro Roberto Barbosa Ribas e o trecho da Venâncio para lá ter o nome de Avenida Dom Ivo. Porque afinal existem muitas cidades em que as vias públicas são como espinhos de peixe. Até as vértebras têm um nome e de lá para o outro lado tem outro nome. Isso não tem problema nenhum, ainda mais nesse caso em que nós teremos esses dois gigantes do trabalho espiritual de Santa Maria, e o Dom Ivo e o maestro Roberto Barbosa Ribas, como de mãos dadas, entrelaçadas, mostrando que o caminho de nós todos é o caminho do sentimento ecumênico. Até na morte os dois dão esse exemplo para nós todos. O vereador Paulo Ayrton Denardim não quer me fazer deixar esquecer que o maestro Barbosa Ribas teve 2 casamentos. O primeiro com 5 filhos. Filha mais velha do primeiro casamento, a mãe do nosso Paulo Ayrton Denardim. E mais 19 filhos no segundo casamento e um adotivo. Num total de 25 filhos. Então, isso são alguns dados da história do maestro. Seguramente que a leitura do livro vai nos propiciar muito além disso. Mas então nós consideramos justo, extremamente justo, que
que aquela avenida permaneça com a Avenida Barbosa, Maestro Roberto Barbosa Ribas, e pelo contrário, não apenas permaneça, se amplie, para que não haja solução de continuidade. E dessa forma a nossa cidade preserve na sua memória, preserve na sua história esse nome, que é exemplo do outro. O Dom Ivo é cidadão santamarense por lei municipal, os dois vieram de fora para Santa Maria para contribuir com o crescimento espiritual da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Werner Hempel. Parabéns pela manifestação de Vossa Excelência e também do vereador Paulo Iternadim. Vamos suspender a sessão nesse momento para que todos os vereadores possam cumprimentar aqui os familiares e as... Sim. Vamos colocar em votação e depois vamos suspender a sessão para que todos possam cumprimentar os familiares que estão aqui nas galerias, em nome de todos os vereadores dessa casa. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, passamos então para a votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam manifestem-se de alguma forma. Aprovado pela unanimidade dos pares dessa casa. Suspendemos então os trabalhos do presidente de sessão para que possamos cumprimentar todos os familiares, o Roberto Barbosa Ribas, que encontram-se aqui nas nossas galerias. São